conversas difíceis. Esse será o nosso assunto dessa tarde. Estou aqui com a mentora de lideranças, né? A Eliane Gavasso. Ela está aqui e vai tirar nossas dúvidas. Como trabalhar isso, essas conversas desafiadoras, como lidar com isso também. Ela está aqui ao vivo com a gente. Vocês já podem interagir. 4599254747. Boa tarde, Eliane. Bem-vinda. Estava com saudade já. Eu também. Boa tarde. Obrigada aí por estar aqui de novo. Eliane, mas o que torna uma conversa desafiadora? O que é isso? Ô, assuntinho leve, né? Já começa desafiando, né? Quem nunca, né? Eu diria assim que o que torna a conversa desafiadora é você ir conversar com alguém que você já imagina que tem um ponto de vista diferente de você. A tal da conversa difícil, né? E está muito associada à questão do nosso sentimento. Então, por que vai ser desafiador? Porque está diferente daquilo que é o meu normal. Ou eu vou precisar me posicionar realmente diferente de alguém, ou precisar mudar a minha opinião com relação a alguma coisa, ou porque eu estou sentindo que tem alguém que talvez está ultrapassando o limite de algum fato, pode ser profissionalmente, pessoalmente. Então, tudo isso vai tornando mais desafiador, porque está fora daquilo que é o normal. É uma conversa que ela vai exigir, sim, um olhar diferente, um preparo diferente, né? E assim, Eliane, mas qual a raiz das conversas difíceis? O que é que provoca? Se a gente fosse pensar na questão, pensar dessa palavra raiz, eu diria assim, é quando tem várias situações. Uma, eu deixo de fazer algo, vou deixar passando, daqui a pouco ela se tornou difícil. É um fato. Quando eu tenho um ponto de vista muito diferente realmente. Eu poderia dizer assim, agora até associando a questão de crença, de ponto de vista, é quando também eu quero ir para a conversa, mas eu quero sair de lá vitoriosa, de qualquer jeito, né? Eu quero sair de lá entendendo que é difícil porque eu tenho que pôr o meu ponto de vista. E eu tô certo. E eu tô certo, ou talvez não seja nenhuma intenção assim de uma dominância, mas às vezes na minha cabeça eu tô certo mesmo, e é isso. Então isso vai tornando a conversa mais desafiadora, tomando mais difícil. E quando a gente pensou nesse tema, eu pensei em 3 palavras aqui associadas, né? Primeiro que é a nossa crença, né? Crença é o quê? Aquilo que eu acredito. O que eu acredito sobre isso que eu vou falar? O que eu acredito sobre a pessoa com quem eu vou falar? Por exemplo, eu acredito que essa pessoa vai me escutar ou não vai? Eu acredito que essa pessoa é alguém que tem flexibilidade para ouvir ou não? Enfim, qual é o meu ponto de vista com relação à pessoa? O outro ponto de vista, né? Como é que eu sou para comunicar? Eu comunico, eu não comunico, né? Eu tenho clareza no comunicar ou não? Essa palavra clareza ela é muito importante. E a terceira palavra que está muito associada a essa questão da conversa difícil é o emocional, as nossas emoções. Então, eu saber ter a percepção da minha emoção e ter a percepção do outro. Porque daí eu consigo separar, porque uma conversa ela não pode ser só no racional. Ela também não pode ser, né, muito emocional, muito no ímpeto do emocional. Então tem que ter esse equilíbrio. O meu emocional vai me ajudar a ter um balizamento de como estão as coisas, principalmente em mim e do outro. O meu racional vai me ajudar a pontuar como que eu vou fazer essa conversa, né? E tem como, assim, se preparar para essa conversa, para essas conversas difíceis? Tem como você, de repente, mentalmente falar, não, vai ser assim, assim, assim? Tem uma preparação ou é melhor não se preparar para ir e já vai? Eu acho que tem sim, é muito importante, né? Mas eu imagino que possa surgir aquelas, porque aqui nós estamos falando assim, quando eu estou indo conversar, e quando eu sou pego de supetão, né? Alguém quer conversar difícil comigo, aí já é diferente, né? Aí de repente eu não vou conseguir me preparar. Eu vou começar falando desse segundo ponto, que aí eu penso o seguinte, se alguém veio e puxou um assunto que falou, meu Deus, eu não esperava, né? Me desestruturou de alguma maneira, acho que eu tenho todo o direito de refletir e pensar assim, cara, não estou preparado para conduzir essa conversa agora. E negociar com a pessoa. Falar assim, olha, nesse momento não é o momento para mim para conversarmos sobre isso. Podemos voltar a falar amanhã, ou hoje no final do dia, eu preciso pensar um pouquinho. Principalmente se você perceber também que às vezes a outra pessoa está muito alterada emocionalmente, porque quando existe uma alteração emocional, é muito difícil ter um desfecho positivo. Porque aí pode vir ofensas, podem vir outras coisas juntas ali, falar o que não deve. Esquecer do racional. E o outro ponto que eu falei do se preparar, que eu falaria, é conectando com o que eu acabei de responder na pergunta anterior, né? Começa fazendo essas reflexões. Então, o se preparar é muito importante. Por que eu quero ter essa conversa? O que eu quero resolver? O que é importante para mim resolver? Porque aí pode entrar coisas claras do trabalho, coisas práticas, né? No dia a dia, não sei, o profissional está indo embora mais cedo, está deixando o posto ali antes da hora.
É uma conversa que às vezes é delicada, né? Olha, precisa ser assim. Então, tem coisas que são fatos, mas tem coisas que são mais comportamentais. Então, preciso entender como que eu estou para isso, né? Então, eu faço esse primeiro olhar. E aí eu vou percebendo, então, esse meu emocional, o que eu acredito sobre a outra pessoa, para a gente também não ir com pré-julgamento, né? Entender, assim, sobre o que realmente, como eu falei antes, qual é o objetivo? Eu quero sair com o que dessa conversa? Olha como isso é importante, porque isso vai nortear a ação. Até assim, qual vai ser o meu tom de voz? Eu vou levar numa boa, eu já vou chegar me tendo bronca, dependendo do que eu acredito, do que eu penso, até do que está no meu subconsciente, pode ser que eu vá com uma armadura desnecessária. Não precisa tudo aquilo. Ou eu vá com uma armadura que gere que o outro também se arme. Então, olha como é importante realmente pensar nesse objetivo. E quando pensa assim, no que vai ter, também pensar assim, tá, mas quais são as possibilidades com relação a isso? Mas se a pessoa ela não concordar comigo, por exemplo, o que isso tem de mal, o que pode ter até de positivo, né? Como que eu vou lidar com a situação? Então tem que pensar nas possíveis possibilidades. E aí nisso você vai conseguir equilibrar o teu emocional. Porque você fala, não, mas peraí, deixa eu entender quais são as possibilidades e aí eu vou reagindo conforme cada situação. Então, isso é importante, né? Não é porque eu solicitei a conversa difícil que eu preciso chegar lá com uma armadura do início ao final. Eu só preciso ter clareza. Porque se eu não tiver clareza para mim, como que eu vou transmitir para outra pessoa? Como que eu vou conduzir a conversa a partir do que a outra pessoa trouxer, né? Mas, Eliane, e como organizar os pedidos, então, antes de falar com outra pessoa? Como organizar isso? Aí, eu sinto que eu estou levando para os dois contextos, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você teve essa clareza, você pode pontuar, colocar no papel. Tem coisas que, a partir do momento que você pontua, pode ser até que você fala assim, nossa, isso aqui eu acho que eu nem preciso levar, já vai mudando a percepção, né? Mas a partir do momento que você teve, que você se organizou, você pode comunicar a pessoa, você pode marcar, você pode agendar, você pode se basear também, dizer assim, olha, lembra aquele assunto que a gente tratou aquele dia? Ah, então agora eu preciso voltar lá naquele assunto que tem um ajuste a ser feito. Então, eu acho importante que seja programado, seja previsto sempre que possível. E como deixar clara essa intenção antes de começar a conversa, então? Como organizar isso daí? Fez eu lembrar de uma conversa difícil que eu precisei ter esses dias atrás. Porque, tipo assim, às vezes teu chefe liga, ó, passa aqui que eu preciso falar com você. Tua cabeça já vai a mil. Não fala assim, né? Fala, meu Deus, você é demitido agora, tal. E no fim não é nada, é uma coisa tão boba, você sofre antes da hora e você já vai preparado. Fala, meu Deus, o que ele quer? Eu vou ter que responder isso, será que é aquilo? Tem coisas que a gente não precisa sofrer nesse tempo, né? E também a gente precisa judiar do outro, né? Também. Fala, liga e fala de uma vez. Eu falo, adianto o assunto, né? Eu falo para os meus mentorados aí de liderança, eu falo, tipo assim, já pensou ainda falar, passa amanhã, se passar hoje ainda, passar amanhã, a noite meu Deus inteira, do céu. Né? Então, isso que você falou, eu acho importante você adiantar o assunto. Olha, a gente está tratando, sei lá, do feriado de carnaval. Pode tirar um momento para a gente conversar sobre isso. Ah, tem alguns ajustes que precisamos fazer daquele combinado. Porque se é uma coisa mais séria, se é de repente um feedback realmente, mas assim, não que o feedback tenha que ser pesado, eu desmistifico isso, mas se é algo mais sério, mais importante, você vai precisar realmente agendar. Então, olha, aquele projeto que a gente estava vendo, quando eu fiz uma conversa, um feedback, ou fiz um alinhamento do trabalho, já deixa até combinado já o próximo, que daí torna mais leve, sabe? Então, assim, aquilo que eu combinei, eu já vou criando essa metodologia, vou criando esse jeito de fazer. Então, realmente eu vou preparando. E também entendendo, assim, que a pessoa tem um momento dela. Às vezes não é no meu momento que a pessoa vai estar aberta para conversar. Vamos pensar na vida pessoal. Às vezes não é no meu momento. E na vida pessoal, eu vejo, assim, que acontece muito isso, porque às vezes as pessoas não levam esse processo de dialogar, de resolver as coisas. Então, a pessoa fica com receio e vai deixando passar, e aí quando vê, vira uma bola de neve, né? Ou as pessoas não se habituam a ir resolvendo as coisas pequenas e fazendo os combinados, por isso que vai se tornando difícil, né? Vai virando conflito muitas vezes, né? E assim, Eliane, e sobre como verificar se a outra pessoa, né, ela entendeu o que você disse, como fazer isso? Não, era isso que eu queria dizer, tá certo, como fazer isso? Eu acho legal, eu poderia falar de duas formas. Uma, conforme você vai falando, você já vai validando. Você já pode ir perguntando para a pessoa, é por aí mesmo? Você também enxerga por aí ou não? Você pode usar umas palavras mais informais, né? Tá fazendo sentido para você isso que essa linha de raciocínio que eu estou fazendo? Então, essa é uma forma que você já vai conduzindo para você não fazer, de repente, um discurso inteiro e chegar no final, a pessoa tá lá, assim, ó, porque a linguagem corporal...
né? Só no final que eu vou... Então, quando eu vou validando e vou entendendo, por aí, faz sentido, eu já vou incluindo a pessoa na conversa. Mas não é também um negócio, tipo, tudo eu tenho que validar, mas não, eu pontuei isso aqui. Então, acho que tem que... Esse tapete aqui tá ok? É isso mesmo? Então, mas eu gostaria de falar aqui da planta. Vamos falar, sabe? Você vai pontuando. Sempre, eu gosto de falar assim, imagina a tua cabeça falando como se fosse tópicos, que daí vai clarear para o outro. Aí beleza, eu fui clareando, fui entendendo, fui validando. E no final, vocês podem fazer uma checagem. Então, disso que a gente conversou, vamos fazer um repasse aqui para ver o que ficou alinhado realmente, para mim entender o que ficou na sua cabeça e na minha. Então, são maneiras sutis. Você vê que eu estou sempre levando para o outro e para mim. Porque se eu levar só para o outro, eu fico soberano na conversa, né? E se eu levar muito para o outro, eu posso ficar submisso. Então, nós temos que estar no equilíbrio ali. E para clarear, de repente, as expectativas aí, né, com essa conversa difícil, isso seria uma boa escolha? Ou, assim, como fazer isso também? É importante. Por exemplo, uma coisa também, até complementando o que eu falei antes, é quando você chegar, você já dá um norte disso, né? Olha, eu até brinquei aquela hora que fez eu lembrar de uma conversa difícil que eu precisei ter no semestre passado, de um assunto que eu precisava resolver. Então, quando eu cheguei a conversar com a pessoa, eu já cheguei falando para ela, falei assim, eu vim aqui no intuito de a gente esclarecer. A gente tem um combinado e tal, vamos esclarecer, vamos olhar para esses pontos daquilo que a gente precisa fazer. E aí, trabalhando realmente o emocional, a linguagem corporal, trabalhando assim, o que eu quero transmitir? Porque a comunicação, ela é totalmente isso, né? A forma que eu comunico vai gerar um reflexo no outro. Né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui, de repente, dependendo do tom de voz que a gente fala, né, da linguagem corporal que a gente faz, da escuta, se a gente tem ou não tem. Então, tudo isso vai interferir na percepção do outro. Então, você chegar e já alinhar, olha, a conversa aqui é para tal coisa. O intuito é tal coisa. E é importante, assim, nesse começo da conversa difícil, ter clareza também que você pode estar errado também, que de repente você vai, como você falou, já armado lá, achando que você está certo e está tudo errado e não sei o quê, mas você pode levar para esse lado também. Pode. Trabalhar esse lado. Eu acho que é importante. E aí, o que você falou também me vem assim, pensar... fazer uma leitura realmente de quem é o outro, quem tem um conhecimento um pouquinho mais profundo, às vezes já conhece inclusive de perfil comportamental, faz a leitura desse outro, como que ele é no dia a dia. Ele é uma pessoa que gosta de dialogar, que não gosta, ele é uma pessoa mais detalhista, não é, ele é uma pessoa que não é muito da escuta e sai meio andando. Por quê? Para você fazer uma leitura de como ele já é no dia a dia, porque senão às vezes você vai fazer um corte só daquele momento, e às vezes você vai se frustrar ou vai se decepcionar, e às vezes é só o jeito da pessoa. Isso vai te ajudar a contornar melhor a situação. Agora, se você chega realmente só com a voz da razão, você não gera um diálogo construtivo, não tem um bate-volta. Porque às vezes no bate-volta a pessoa vai te trazer coisas que vai te ajudar a mudar até teu ponto de vista. E outro, muitas vezes, dependendo da situação, como eu falei lá do objetivo, às vezes você vai ficar quieto nesse momento porque você também entende que o outro não está no nível de consciência de compreender. Então às vezes você dá um passinho atrás, para depois, num outro momento, às vezes você até voltar e trazer o assunto, abordar de uma maneira diferente. Então veja que também tem que ter uma sutileza nisso. Será que esse é o momento? De repente eu puxo um assunto para esclarecer, eu chego lá, a pessoa vem com 10. Eu falo, opa, peraí, eu acho que não é o momento. Então isso é natural entrar nesse processo, né? E olhar assim, no final das contas da nossa conversa difícil, nós vamos dizer assim, ela não precisa ser difícil, se eu tiver um ponto de vista onde eu vou levar a clareza e vou levar a escuta. É isso que eu ia te falar também. Mas como criar, então, a responsabilidade, né, escuta e apoio durante uma conversa difícil? Como lidar com isso? Então, e olhar também, assim, dependendo da situação, às vezes é um processo, né? Então, assim, como eu me posiciono num primeiro momento, né? O que eu estou disposto ou disposta a fazer? E aí, qual é a leitura que eu faço desse outro que está comigo? Porque assim, também é uma condução. Às vezes não é de uma conversa, de um diálogo só. Às vezes não é aquela única conversa que vai resolver tudo. Mas eu vou criando uma construção e vou criando, inclusive, uma cultura para os diálogos, para que eles vão se resolvendo. E se às vezes a pessoa se altera, eu vejo que não vai, que está alterado emocionalmente, que não vai chegar no denominador, que não está dando para dialogar, você também pode dizer assim, viu? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, vamos refletir, depois a gente retoma esse assunto. Então sempre vai ter a maneira que você vai olhar. Mas também, por outro lado, pode ter momentos onde você realmente tenha que ser firme, posicionar em certas situações, que eu falo, não, aqui é por aqui que reza a cartilha. Também tem isso, isso aqui eu não abro mão.
até aqui eu vou, mas tem coisas que podem afetar os nossos valores, afetar aquilo que é a cultura da empresa, afetar aquilo que é nosso valor pessoal realmente. Então isso também tem que ser firme na hora de ser colocado, que aí as pessoas também vão entendendo com quem eu estou falando, né? Isso também gera uma segurança. Não, é aquele velho ditado, né? Que conversando tudo resolve, mas tem que saber como conversar e se preparar, como ela falou também, né? Não ir armado já, não, tô certo, tô certo, tô certo. Entender os dois lados ali também, como a gente falou, de repente uma ligação lá, preciso falar com você. Já a cabeça vai a mil, fica pensando um monte de coisa, mas tentar resolver isso na conversa também. Prestar atenção na historinha que está aqui na minha cabeça e ver se ela faz sentido. É isso aí. Gratidão. É isso mesmo. Obrigado, Eliane. Venha mais vezes aí. Vou deixar o Insta ali da Eliane também, Eliane Gavassi, _oficial, tá ali na telinha. Se de repente você quer saber mais aí sobre conversas difíceis ou um outro assunto que você queira que ela traga pra gente aqui também no nosso programa, é só vocês interagirem com ela, manda lá sugestões de pauta e com certeza ela vem aqui mais vezes esse ano, que o ano que vem, ano passado, no final do ano, ela não veio aqui não, mas a gente espera mais vezes esse ano. Gratidão. Com certeza, com muita gratidão. Mais vezes. Obrigado. Bom, quero convidar vocês agora para participar com a gente também, né? Aí no nosso WhatsApp, que é o 4599254747, para vocês mandarem sugestões.